Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa oficina é um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes, fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir, desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto Lab Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia Lab Faz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém quando tiver uma menina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a essa no YouTube do Lab Faz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Passo a palavra para vocês, meus queridos. Estamos juntos. Muito obrigada. Obrigado. Agradecer novamente aí o convite da Lab Faz, do Moisés Vasconcelos. Hoje a gente vai, então, dar continuidade, né, à iluminação arquitetural. Vou novamente passar a palavra ao professor pós-doutor em arquitetura e urbanismo, Farley Derzi. Boa Seja tarde. bem-vindo conosco aí. Boa tarde, é um prazer estar no Lab Faz com vocês. Ontem nós vimos toda uma base conceitual relacionada ao mundo sagrado que vai influenciar monumentos que vão ser iluminados, a construção de monumentos para serem iluminados durante a noite, não apenas na luz do sol. E para iluminar a noite, a gente depende de tecnologias. Isso começou antes da eletricidade, começou antes da iluminação a gás. A questão de iluminar uma rua, iluminar um monumento. Se usava a gordura da baleia para iluminar ruas e iluminar monumentos, né? Então, nós vimos esse aspecto da evolução tecnológica e da base conceitual que está por baixo, né? Uma espécie de sacralização dos espaços, dos objetos arquitetônicos de uma cidade. E hoje a gente vai dar sequência e falar da urbanização da noite pela luz. Nos anos 90, um engenheiro eletrônico, né, da área de eletrônica, chamado Roger Narbonne, um francês, ele fez uma proposta para que fosse pensada a urbanização da cidade pela noite, não pelo dia. Porque, historicamente, arquitetos urbanistas fazem planejamentos, né, pensando na cidade com a luz do sol, com a carta solar. E esse engenheiro em eletrônica fez uma proposta de se pensar tudo isso, mas não a partir da luz do dia natural, mas a partir do escuro, a partir da noite, e a urbanizar a cidade através da luz. Então, agora a gente vê aí um caráter técnico também, científico, racional, para se pensar esses espaços, pensar essas hierarquias, né?
Aqui é uma planta, né? Um plan lumière, uma planta de iluminação urbana que é pensada à noite para que determinadas áreas recebam determinado tipo de iluminação. Ele vai criando um zoneamento dentro da cidade para as vias de fluxo, mas também para as vias de convivência, os espaços de convivência das pessoas. Aqui o que ele propõe, dentro do que é chamado urbanismo lumière, né? A urbanização lumínica e da luz, ele propõe que as vias de grandes acessos, né, as maiores vias, tenham temperatura de cor alta, e as vias como aqui, né? As vias de pequeno acesso, as menores, né, tenham temperaturas de cor baixa, né, ou seja, alaranjadas, né? E aí também com isso cria-se essa hierarquia da luz, né, em que a gente consegue tanto visto de cima, mas como transuintes, né, como pedestres, como passantes, a gente compreenda a grandeza dessas vias que fazem parte do mapa da cidade. Muito interessante, porque em qualquer outra cidade as pessoas estão, né, as prefeituras, né, pelo menos no caso brasileiro, toda a iluminação, a Constituição Federal de 88 determina que toda a iluminação da cidade é responsabilidade da prefeitura, não é responsabilidade do governo do estado, né, do governo federal, mas de cada prefeitura, de cada município. Então, você imagina que um prefeito compre postes iguais e lâmpadas e luminárias iguais para toda a cidade. É muito diferente do que o francês está propondo, né? O francês está propondo o design de luminária, o design de postes, e porque isso tem a ver com a altura, um poste de 3,5 metros, um poste de 10 metros, de 12 metros. Isso combinado com lâmpadas de temperatura de cor alta e lâmpadas de temperatura de cor baixa, fazendo um zoneamento, né? O transeunte, pela luz que está ali, eles sabem que área da cidade está, se é uma área mais industrial, uma área mais comercial, uma área mais urbana, de entretenimento, de convivência. E a escala dos postes, né, essa questão da altura, também determina, né, se é uma área mais social, né, tem uma função demarcada ali, então essa escala do poste ela é mais próxima do pedestre. Do que de uma via expressa, né, de automóveis e caminhões, por exemplo. Como olha aqui, esses postes, né, isso é muito comum na França, né? São postes de 2,5 metros a 3,5 metros. Está muito próximo da escala. E claro, logo são lugares mais de sociabilização, né? Com temperatura de cor baixa, né, como a gente viu ali, então também de fluxo baixo a moderado, né? Não é de alta velocidade. Veja como é importante, né, esse trabalho, não é só imaginar ter um poste na cidade, tem luz na rua, né? Como é importante pensar racionalmente esses espaços, em razão da função social de cada espaço. E está aí também aí a variedade de postes que a gente pode ver, né, de design de postes, design de luminárias. É muito, muito interessante, porque a cidade noturna acaba funcionando como uma obra de arte, né, a cidade em si. E aí você consegue também, a partir dessas ideias, desses designers, né, pensar o espaço de forma diferente, né, e como que você quer conduzir o olhar do seu espectador para esse espaço. O que então aqui é importante de se ver, né, os caminhos de luz, né, então perceba que aqui essa é uma imagem
em que a própria iluminação guia o olhar, né, para o monumento lá no fundo, né? Ela leva a pessoa, induz a pessoa, né? ela conduz a pessoa a caminhar para lá. E né? nesse caso, né, quando a luz que vem do alto, né, aqui a luz está participando da paginação do piso e fazendo toda uma orientação espacial também, né? É um projeto maravilhoso, né? Pensar a luz também a partir de baixo, não só a partir de cima. Aqui é um projeto da Jamile, esse projeto é de 2009, na cidade de Recife, então ela vai falar desse trabalho também. Né? O Natal de Recife, também a questão de iluminar, né, os espaços públicos da cidade, mas com um teor comemorativo, né, contando uma história. Né? Então, essa ponte aqui são cordões de LED, né, que estão representando as redes dos pescadores, né? Os pescadores, essa ponte é a ponte que os pescadores, de fato, utilizam para pescar. Então, ela foi feita homenageando eles e trazendo o significado, o simbolismo do Natal, os peixes, né, como esse alimento que une as culturas, que une os povos, né, que trata os diferentes iguais. E como isso é representativo da cultura pernambucana, a rede feita com LEDs, né, tem também a árvore de Natal feita com a estrutura das sombrinhas do frevo, como vocês podem ver aqui, né, e agora é uma árvore de fibra ótica. Essa foi a primeira árvore de fibra ótica feita no Brasil, na verdade, na América Latina. Ela tem 36 metros e teve essa ideia mesmo de ser sombrinhas do frevo, né, unindo, criando essa forma de árvore. Né? E a fibra ótica aí, ela tinha um consumo de menos que um chuveiro elétrico, né? Ou seja, menos de 1.200 watts de potência, iluminando 36 metros de árvore. Então, foi um projeto bem interessante, também fazendo homenagem à primeira árvore de Natal que o Brasil teve, que foi aí no Marco Zero, em Pernambuco, Recife, né, trazida pelos holandeses. Então, com o formato da árvore dos holandeses, quando presenteou a cidade. E dá para pensar nessa estrutura, tanto da árvore como essas estruturas, como monumentos, né? Não apenas os monumentos tradicionais que estamos acostumados a ver, né, na cidade, mas também a própria estrutura da iluminação, o design de iluminação, essa iluminação cênica, né, no espaço macro-urbano, também tem que ser vista como monumento, né? Essa iluminação arquitetural e cênica ao mesmo tempo. Perceba que tem um edifício aqui do lado, isso aqui é bem dizer um edifício, né? Só que existem os monumentos que são perenes, duradouros, e aqueles que são efêmeros, né? E aqui eu trago um tributo que foi feito em 2004 em Nova York, né, com luz para representar as duas torres gêmeas do atentado de 11 de setembro de 2001 e 2004 eles montaram essa estrutura de luz para simbolizar a presença daquelas torres, né? Muito interessante pensar que o monumento que existia de concreto, ele agora é simbolizado, né, como um monumento de luz. Aqui ontem nós falamos, eu mostrei para vocês que a cidade era protegida, ela era murada e tinha uma porta de entrada, né? E aqui vocês veem
como a Europa apresenta essas portas iluminadas, né? Aproveitando toda a tecnologia que existe. E agora eu convido vocês a fazer um passeio pela cidade noturna, né, com esse vocabulário da luz artificial. Olhar algumas imagens, né, um álbum de fotografias, para olhar essa monumentalidade, tanto da iluminação de uma cidade à noite iluminada, né, no seu conjunto ou no seu detalhe. E até faço uma pergunta: o que a imagem das cidades noturnas tem em comum? Fica a reflexão para vocês. Aqui é bem claro também, né? Bem nítida a questão da proposta que o Roger Narbonne faz na França, né? Com a extensão da cidade, ó, as avenidas, né? Com temperatura de cor baixa, e os monumentos, então, com a temperatura de cor alta e sendo destacados aí na monumentalidade deles. Esse é um projeto do Fabiano Xavier, da CT Luz. Essa é a igreja da Candelária, né? Ela fica ali no início da Avenida Rio Branco, no início da Avenida Presidente Vargas. É muito interessante, né? Ontem eu falei como é que as cidades eram inauguradas, né? No Império Romano, eles traçavam 2 eixos ortogonais, faziam uma fogueira no centro, e aquela fogueira simbolizava uma divindade que vai proteger a cidade, né? E no Brasil, muitas cidades foram fundadas com esse princípio também, com a divindade ocidental, né? Cristã, representada pelas igrejas. E essa igreja, por exemplo, Candelária, além de ser uma igreja, traz no nome a palavra candela, né? Candelária, candela, que é uma unidade luminotécnica de iluminação. Primeira unidade de medida, né? Uma candela é igual a um lux, ou seja, um candle, né? Uma vela, aquela chama. Candelária vem de candle, de vela, né? Ou seja, me lembra a chama, a mesma dos romanos, que se representavam divindades, que outras... Roma. Aqui é interessante, né? Porque a gente, quando entende também, por princípio, essas questões das temperaturas de cor, a gente já começa a olhar esses monumentos de outra maneira, né? E na Europa, nesse momento, a grande discussão, ontem até falei que a gente ia abordar essa questão, né, com o Deleuze, a grande discussão hoje na Europa é justamente essas questões aqui, com temperaturas de cor muito altas, né? Os monumentos sendo iluminados com essa quantidade de luz, e aí a discussão que está sendo trazida tanto pela indústria da iluminação, quanto pelos light designers, como pelos usuários, até que ponto esses monumentos eles foram criados pelos seus arquitetos, seus artistas, e esse espaço foi pensado com essa quantidade de luz, né? Então, o que é tecnológico, o que é funcionalidade, o que é estética, né? Então, onde a funcionalidade de iluminar esse espaço é maior ou menor do que a estética, a forma como eu preciso representar a minha luz e demonstrar a minha luz e ter essa luz como linguagem dentro desse espaço urbano da cidade. Aqui já uma obra bem com uma dimensão bem artística, né? Feita com lâmpada fluorescente. E aqui algumas cidades brasileiras, alguns monumentos, edificações. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. São Paulo. Estação da Luz. Estação da Luz. São Paulo. Projeto do
Franca e Foz, Boa Vista, né? em Roraima. Recife. Teatro Princesa Isabel. Aqui com uma luz de fim de ano também, né? Essa também é uma questão que eu queria abrir depois, né, para o debate. Então, o que monumentos históricos, de que maneira a gente deve pensar uma iluminação desses marcos históricos, né? Se ela pode, deve ter uma iluminação cênica, colorida, em RGB, com luz dinâmica, ou se ela deve ser uma iluminação mais tradicional, né? Então, depois a gente vai abrir e perguntar para vocês o que vocês acham disso, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Fortaleza, essa é uma igreja, né? Manaus, né? O Teatro do Amazonas, no centro da cidade também. É sempre bom comparar com o entorno, né? Aqui, Araguari, Minas Gerais. Goiânia. A estrela, que eles chamam de chifrudo. E passa, tem um túnel que a gente passa por baixo. Aqui também já passamos aí. Que está no período natalino, Natal, né? Tem as estrelas de Natal ali do lado, tem os postes que fazem o percurso da vila. Aqui em Florianópolis, que é o cartão postal da cidade. Ponte Hercílio Luz. Né? Aqui Aracaju, Sergipe, outra ponte. Também cartão postal da cidade. Aqui Rio Branco, Acre. Essa é uma ponte só de pedestres, não é uma ponte de carros. E eu vou convidar vocês para baixar os olhos aí nessa ponte e olhar aqui embaixo no rodapé as fachadas também, né? O tratamento que está sendo dado às fachadas logo aqui embaixo. Que é o outro lado. Como está pensada também essa iluminação, né? Aqui em São Paulo, a ponte estaiada. É o projeto do Plínio Godoy, ganhou o prêmio. Também é o cartão postal da cidade. Aqui é a Avenida Atlântica, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Quem começou com essa iluminação foi o mesmo arquiteto que iluminou, que trocou a iluminação do Corcovado no ano 2000. Essa iluminação aqui é de 5 anos antes, de 2000, 95. Ele resolveu iluminar as praias, né? E aí o carioca passou a jogar bola à noite, jogar vôlei à noite, inclusive tomar banho de mar à noite. Essa também é uma discussão atual, principalmente nas praias americanas e em Recife também. Salvador começou a discutir um pouco essa questão, né, do uso noturno das praias, né, do mar, também por conta da fauna, da flora. Então, em Miami, por exemplo, nós moramos lá por um ano e o calçadão, a iluminação que seria nessa via aqui, ela é com postes balizadores, só um balizamento na altura do joelho, um pouco mais baixo, de 30, 40 centímetros, para guiar. As pessoas podem caminhar à noite ali no calçadão, mas não invade a areia e o mar, onde tem tartarugas, onde tem uma fauna e uma flora noturna. Tem a desova, né? Os ovos de tartaruga. E aí, com iluminação, a tartaruga, quando sai do ovo, ela pode vir para o lado contrário, para o lado desses postes muito iluminados, né? E não da lua, que costuma estar com reflexo lá na água. Lá na água. Então, para que ela não sofra, né, o problema de, ao invés de ir para o mar, né, fazer o caminho da areia para o mar,
ela vir ao contrário, onde tem luz, então fica tudo Aí lá eles não escuro. fazem esse tipo de iluminação. Tá aqui, esse é o arquiteto José Camilo Amigues, autor dessa iluminação nas praias e que modernizou também a iluminação do Cristo Redentor no ano 2000. Eu disse ontem, eu fiz uma entrevista, fui ao Rio de Janeiro entrevistá-lo. E nós temos também a Vedex tecnológica, né, que coloriu o mundo, que é o LED, que é uma coisa muito interessante de se pensar, né? Enquanto não havia o LED na escala comercial e industrial, o que a gente tinha de luz à noite era sempre aquela luz incandescente ou aquela luz mais prateada de vapor de mercúrio ou aquela luz amarelada de vapor de sódio e, em casos específicos, o neon, né, em algumas fachadas ou servindo também de iluminação funcional no interior de algumas padarias de São Paulo, Rio de Janeiro, que foi onde eu conheci, né, a iluminação de neon, que tinha uma cor ou outra, um verdinho, um lilás, né? Mas o LED revolucionou essa questão das cores à noite, né? E ele revoluciona não só pela saturação das cores, né, como a gente vê aqui, né, mas o próprio tamanho desse artefato vai modificar todo um raciocínio que se tinha, então, sobre iluminar não só os espaços externos, né, o ambiente noturno da cidade, mas o ambiente interno também. A quantidade de possibilidades que ele agora passa a oferecer, né, para que a gente pense e ilumine esses espaços é quase infinita. E é muito interessante, né, pensar nessa caixa escura, né, nessa cidade como uma caixa cênica, né, e ter esses pincéis de cores dentro da escuridão, que o LED vem proporcionando isso, né? Então, veja aí na questão monumental como fica diferente se dependesse apenas daquela tradição tecnológica do vapor de sódio, vapor de mercúrio, né? Ou só do pensamento de trabalhar com as temperaturas de cor, né? Ou com claro e escuro, né? Uma coisa interessante que o LED traz para os monumentos, né, na escala urbana, é esse recorte também, né? Você consegue trabalhar em cima da volumetria com pouco vazamento de luz, diferente de quando você tem um refletor de vapor de sódio jorrando aquela luz naquela fachada e sempre aquela luz vaza, né, para uma árvore, para outro lugar. E o LED, pela flexibilidade, né, das fitas de LED, pelo tamanho do objeto em si, né, o LED você tem como trabalhar em cima da volumetria, seja ela qual for, geométrica, em suas curvas, suas reentrâncias e detalhes outros, né? Mostrando mais uma sequência de monumentos, né, com essa linguagem do LED. Essa discussão também que daí a gente depois aqui vai abrir, né, que é essa questão do uso das cores nos monumentos, né, e fundamentalmente o uso das cores em igrejas, né, ou em repartições históricas que têm um poder institucional ali representativo. Então, como que essas cores aparecem, se elas significam ou não, se elas estão aleatórias, se elas estão só com caráter de beleza. Até porque durante o dia não tem essas cores, né? Durante o dia essas cores não existem, é a cor do pigmento, do monumento, da edificação. E à noite existe uma transformação na mão dos light designers, né? Na leitura desse espaço. Esse aqui, por exemplo,
Eu gosto porque é o mesmo edifício, né? Você está passando ali de carro, quando você volta já tem uma outra aparência, aí daqui a meia hora já tem uma outra aparência. Ou seja, existe também com o LED essa possibilidade, vamos dizer assim, de programação, né? Você faz uma paginação programada dessa iluminação. E aí o edifício, não é estática, né? O edifício também ele deixa de ser só um edifício e passa a ser uma escultura de luz na cidade, né? Ele passa a ser um poste gigante, né? Ele passa a ser um grande painel, uma grande obra de arte, né? Que tá, é uma escultura, né? É uma escultura de luz, que está contando uma história ali, ou chamando atenção para ele, né? Esse também é um aspecto que tem sido visto por muitas empresas, e elas têm investido em iluminação para destacar a marca, destacar a importância, a imponência, o poder econômico, social, cultural, tudo aqueles que nós falamos ontem, da sua marca através desse objeto urbano edificado agora com luz, né? E, obviamente, podemos falar de mercado de trabalho também, né? Isso aí é um grande nicho para vocês que atuam na área da iluminação, né? Eu sou da área da pesquisa da iluminação, mas vocês que realmente se botam a mão na massa, que são criadores, são iluminadores, são artistas da luz, podem ver na cidade um nicho de mercado para você apresentar suas ideias, suas propostas, né? Aqui em Brasília, no mês de outubro, que está começando hoje, ali onde fica a Câmara dos Deputados, o Palácio, o STF, né? Os ministérios, eles ganham uma iluminação rosa, por causa do Outubro Rosa. E tem o Novembro Amarelo também. Então, existem... Setembro Azul, né, para simbolizar a questão dos homens. Cada mês, né, agora, começa a ter aí você veja, o uso da luz como uma propaganda educacional, né? No caso do Outubro Rosa, para o câncer de mama, o Novembro Amarelo, para o câncer de próstata, né? Essa luz que está ali o tempo inteiro para quem está andando na cidade, vai lembrando, né? Poxa, preciso ir ao médico, fazer uma consulta. Ou seja, a iluminação participando também dessas questões de saúde. Né, de questões de funções sociais. Né? Então, a gente começa a ter a luz não só como linguagem, mas também com significado e com uma função social dentro da cidade, da sociedade como um todo. E aí, uma pergunta, né? Quantas cidades existem numa cidade? Eu mesmo respondo. Há, no mínimo, 2. Né? É aquela cidade iluminada pela luz do sol e a cidade iluminada pelas tecnologias da iluminação. Porque, né, no caráter da aparência visual, da estética, né, a função social também, ela fica muito alterada com a iluminação do sol, tem um funcionamento, com a iluminação artificial tem outro. Né? E a pessoa muda a perspectiva do olhar, né? Então, aqui a gente começa a ter comparações, né, do dia e da noite. Então, o mesmo espaço visto de dia e como ele se modifica a partir da luz à noite, né? Então, e o que chama a atenção, o que destaca, né? Todas essas fotos são parte do meu trabalho, né, de pesquisa dentro do Instituto Jamil Torner. E essa rua é a Rua Berthollet, que fica em Paris, e a técnica é fotografar à noite e voltar no dia seguinte
ficar na mesma posição, mesmo ângulo, de preferência, e bater uma foto à luz do dia. Aqui o Moulin Rouge, fiz a foto à noite, depois voltei no dia seguinte para fazer a foto E aí a à gente luz do vai sol. entendendo esse olhar, né? Percebendo o que chama atenção. Percebendo que na luz do sol não tem intervenção humana, tem ali as edificações, mas à noite tem intervenção humana, tá o pensamento artístico, funcional, estético, tecnológico da iluminação. Em que você, né, como light designer, decide para onde o espectador deve olhar mais, né? Aqui o Louvre, em Paris. Então, na luz do dia, a paleta de cor é a mesma, né? A luz é difusa, mas à noite muda a paleta de cor e tem todo um universo também de contrastes. Aqui é aquela roda gigante em Londres. Aqui é uma foto, eu gosto muito dessa foto. Essa foto eu fiz, essa foto em 2012, quando eu saí de Paris, estava na Europa e fui para uma ilha perto da Turquia, que é a ilha de Chipre. E eu estava hospedado no apartamento de um embaixador e estava na varanda e olhei para uma região onde era tudo escuro e tinha uma bandeira ali. Essa aqui, né? Que é essa imagem de baixo. Ou seja, um breu total e essa bandeira ali, como se estivesse flutuando no escuro. Aí eu fui lá dentro, chamei o embaixador, ele veio trabalhando comigo, e eu perguntei o que era aquela coisa ali, né? Aí ele falou que era a bandeira da República Turco-Cipriota, porque a saída do Chipre ela é dividida no meio por dois povos que fazem guerra e não se falam. Uns são os gregos, né? A República dos Gregos, no Chipre. A outra é a República dos Turcos, né? Que fica no norte. E aí ele me disse que eu estava na parte grega da ilha, tá? Então ele falou que os turcos se sentem invadidos, porque de fato essa ilha do Chipre é do lado da Turquia e ela está muito longe da Europa, longe da Grécia. Então os gregos aqui invadiram aquilo ali, porque essa ilha está do lado da Turquia, né? Igual que na América do Sul você tem as Ilhas Marianas, que os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, né? Pô, a ilha está do lado da Argentina, mas os ingleses se apoderaram ali. Né? E a Inglaterra está lá longe, está lá no norte da Europa. Então, ele me falou que os turcos colocaram esses refletores numa montanha. Eles fizeram uma camada de cimento, né? Montanha normal, com verde, vegetação. Como dá para ver aqui em cima, né? É como está em cima. Então, essa parte branca aqui, né, é cimento, é concreto. E aí, em cima desse concreto aqui, eles colocaram esses refletores, né, potentes, para que os gregos, como é o caso onde eu estava, pudessem, de qualquer parte da cidade, eu estava na capital, de qualquer parte onde andava, onde você está, você vai num café, você vai numa boate, você está no trânsito, você está olhando aquela bandeira flutuando, como se estivesse acima da tua cabeça, como se fosse um sinal dos turcos dizendo isso é nosso, né? Essa ilha é nossa, vocês não são bem-vindos aqui. E nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. E aí veio a parte interessante dessa história. Eu fiz a foto, veja bem, eu tinha uma câmera, na época, eu tinha uma câmera com uma teleobjetiva. Botei no tripé e fiz a foto. E essa foto não foi fácil de fazer, porque essa bandeira ela fica piscando. Ela fica piscando, piscando, piscando. Então, eu lembro que eu fiz umas 32 fotos para uma ficar boa. Porque todas vinham embaçadas, ou já pegava ela apagada, vinha embaçada, não dava certo. Mas eu consegui. Ok. Aí depois eu pedi para o embaixador se ele podia me levar
lá na parte turca da ilha, né? A gente sair da parte grega, aí tem que ter passaporte, tudo normal. Aí ele falou que não queria, porque os países vivem em guerra, a fronteira toda militarizada e tal. Aí eu falei, poxa, mas a minha câmera daqui não tá legal. De noite, ok, mas daqui não está dando certo, né? Muita névoa no ar, embaçado. Aí eu pedi, implorei, falei que era um trabalho, pesquisa e tal. Aí ele, tá bom, então eu vou te levar lá. Ele era embaixador da própria ilha grega, né? E aí passamos na fronteira, mostrei passaporte, os turcos perguntaram quanto tempo íamos ficar, e eu falei que eu queria só comer e lanchar lá, mas no fim das contas ele parou o carro onde eu queria e fiz essa foto aí. Mas basicamente é isso, é uma ilha onde são dois povos que convivem e não se falam e vivem em constante guerra. Mas para vocês verem qual é a função dessa luz aqui, né? O que está por trás, a função política dessa iluminação, né? Aqui é uma ruazinha de Belo Horizonte, bem discreta, né? Uma rua normal, né? De uma cidade como tantas brasileiras, né? Aqui, para vocês verem, um posto de conveniência, né? Você vê, ele passa despercebido durante o dia. Você passa de carro ali, nem nota. Aí, de noite, né? Você tem aquela explosão de luz que vem lá de dentro. Aliás, é muita luz, quase cega, né? Aqui também é bem interessante, isso é uma boate, né? E eu conheci a pessoa que fez esse projeto. Em Pernambuco. E essa boate aí, eu perguntei qual era o conceito que estava, né? Porque a pessoa botou essa luz vermelha à noite. Ela falou, lá dentro o sangue ferve. Ela falou assim, lá dentro, depois de estar dançando, o sangue ferve. Então, eu escolhi essa aqui. E aqui são 3 imagens, né? Essa é uma torre também de Belo Horizonte, né? Aqui, também, de novo, o teatro lá em Amazonas, Manaus. Aqui em Porto Velho, o centro administrativo da capital de Rondônia, Porto Velho. Você sempre vendo dia e à noite a paleta de cor, a questão dos contrastes, né? E também falar da luz nos interiores, né? Eu trago um quadro do Van Gogh. Esse quadro é de 1885, o nome do quadro é Os Comedores de Batatas, onde ele apresenta aqui uma luminária com um lampião a querosene. Então, também, pela luminária, a gente sabe, né, e os comedores de batatas, a gente sabe que não se trata de gente rica, né? Também a pessoa tem uma fonte de luz. É uma fonte de luz para o ambiente inteiro. Aqui também, essa propaganda é dos anos 30, uma propaganda da GE, né, de uma super, ultra, mega novidade que tinha, né, por exemplo, uma lâmpada de 25 watts aqui nas arandelas, né, para alguém que vai ali fazer um retoque ou vai pentear o cabelo, retocar a maquiagem. Né, não vai ser uma luz mais forte que 25 watts. Aqui no abajur, uma de 40. E aqui aí sim, né, na luminária, no pendente aqui em cima, 60 watts. Para nós, isso aí é banal, né? Irrisório. Mas, na época, anos 30, você não tinha essa variação de potência de uma lâmpada para outra. Isso aí foi um grande salto tecnológico. É um marco. Um e marco. Também o que é legal a propaganda, ela tem uma função educacional, né? Ela, de certa forma, é uma propaganda com projeto, né? Que diz assim, ó, qual a aplicação de uma lâmpada de 25, qual a aplicação de uma lâmpada de 40. E aqui na pergunta, né? Você tem a luz certa no seu... no seu espaço, né? No seu ambiente. Será que você está usando a luz certa? E essa é uma discussão que você vê aí é dos anos 30 e a gente fala dela até hoje, não só no espaço interior, como no exterior. Não tem nem 100 anos. Né? Será que a gente tem a luz certa, exato, dentro dos nossos espaços? Será que a gente utiliza
ela de maneira adequada, funcional, estética, linguagem, né? A gente comunica realmente alguma coisa, né? Quando a gente vê essas imagens em amarelo, em azul, em vermelho, em magenta. A gente viu várias, né, várias palhetas, várias ideias no ambiente externo, nos monumentos, nas fachadas, edificações, praças, postes, pontes, viadutos. E vejamos também nos interiores como a coisa está, né? As propostas. Que vai, né? A gente conversa interior, exterior, né? Exterior, interior. Esse diálogo está sempre presente. Né? Aqui a nossa catedral. Não, essa é a Dom Bosco. A Dom Bosco. É uma igreja aqui em Brasília que tem esse lustre. E esse lustre ele tem 365 lâmpadas incandescentes. Uma para cada dia do ano. E esse lustre ele não é aceso, tá? Não, ele é aceso sim, mas você tem que pagar. Ou seja, muitas cerimônias de casamento acontecem ali dentro. E se a noiva, né, o noivo, o casal, quer se casar com lustre aceso, o preço é outro. Quer se casar com lustre apagado, né, para ter só a luz dos fotógrafos que vão ali, botam os tripés e tal, aí é mais barato. Mas, olha, eu posso dizer que em 100% dos casos todo mundo quer ver esse lustre aceso. E os vitrais, essa igreja aqui nos 4 lados, norte, sul, leste, oeste, ela é um cubo, essa igreja, né? Esse formato geométrico, e nas 4 fachadas, né, se replica esses vitrais, esse formato. Com o uso da luz natural, né? E aí esse volume, essa transparência de luz, ela aparece tanto no interior como no exterior. Né? Ela cria essa dualidade. Esse contraste de cores complementares também é muito interessante. Né? Mesmo com a luz do dia, é azulado aqui, muito interessante. Aqui um espetáculo que ocorreu no teatro aqui de Brasília, e aí já dentro, bem da área de vocês, né? Isso é uma iluminação da Jamile, de um cantor chamado Rogério Midler, aqui da cidade. Então, essa linguagem aí está bem na mão de vocês, mas veja que interessante, né? O mesmo ambiente, né? Como vocês podem, com a iluminação cênica, basta você olhar o tecladista aqui, né? A escada, e você vai ver a escada, vai ver o tecladista, como é tão diferente, né? Com os artefatos da iluminação cênica que vocês manipulam tão bem. Modificar o espaço a partir da luz, né? Então, essa é uma premissa que a gente pode fazer, mas também que a gente tem que questionar o quanto a gente pode fazer isso no exterior, né? Até que ponto, dentro do espaço noturno da cidade, você pode fazer essas mudanças, né? Conduzir o olhar, modificar o espaço pela luz, que sentido ela faz ao modificar, né? Dar uma outra... Porque nesse ambiente do teatro, né, um ambiente fechado, essa luz está dialogando com determinados elementos, o tecladista, o cantor, a música, a bateria. E na escala urbana, né, o palco é gigante. Na escala urbana. A bateria é uma praça, né? O cantor é uma escultura, né, de um cavalo ali, o tecladista é um arco, né, que tem uma praça, ou seja, o teatro, o cenário de uma cidade, uma escala urbana, do seu ponto de vista cênico, ele é macro. E aí isso que a Jamile está falando, né? Essa tomada de decisões também para guiar o usuário da cidade pelos monumentos, pelos espaços que ele passa. Isso também está na mão de vocês. Aqui estamos mostrando o interior, isso aqui é o metrô de Paris. Eu subi a escada correndo e queria fazer essa foto. E aí uma família
viu que eu estava fotografando a luminária e eles pararam ali. E eu queria que eles saíssem, mas eu não quis ser indelicado. Quando eu ouvi o som do metrô, do próximo carro do metrô chegando, eu vi que a estação ia ficar lotada novamente, isso aí não teve jeito. Eu fiz a foto das luminárias e mantive a família. Mas é legal que eles fazem essa leitura, né, da parte interna aí do metrô, com um tipo de iluminação que são dos postes do exterior. Então, uma forma de conectar, né, fazer a conexão exterior com o interior e também essa iluminação com bastante luz, mas mais difusa, para não dar uma sensação claustrofóbica, nem de medo, afinal de contas, a gente está embaixo da terra. E embora está embaixo da terra, mas é como se estivesse do lado de fora da cidade, com essa réplica de micropostes aqui, ou pelo menos a luminária, que é igual que está na rua. Né? E aí eu peguei isso aqui de um filme, Mais Estranho que a Ficção, é o nome do filme. O ator ouve vozes na cabeça, mas a foto que está em jogo aqui é essa mão segurando essa luminária aqui. Então, eu não quis perder essa imagem. Aqui foi na Eurolute, em Milão, 2011, né? E aí eu vi essa garrafa de Coca-Cola numa moldura aqui. Isso é uma feira de luz na Itália, em Milão. Eu cheguei perto e vi que era um pontinho de LED que está aqui embaixo da tampinha. E sabe qual é o nome dessa obra de arte? Não é Mona Lisa, né? Mas tem moldura, tem a garrafa de Coca-Cola e um ponto de LED aqui embaixo. E aqui embaixo está escrito o nome da obra, chama-se Coca Light. E eu gostei tanto dessa obra que eu fiquei ali do lado dela. E o mais interessante que eu fiquei falando em francês com as pessoas, né? E aí as pessoas achavam que eu era o autor da obra da Coca Light. Mas é interessante porque aí volta aquela questão que nós falamos ontem, né? Sobre a sacralização, né? Como a luz e o próprio quadro e a própria moldura na parede trazem esse ar de sagrado, né? Para a Coca-Cola. Quer dizer, se ela tivesse ali no quadro, sem sem a luz, ela não chamaria tanta atenção. E realmente era uma obra que todo mundo parava e queria fotografar. Como se fosse uma auréola, né? De uma divindade ao redor da cabeça. Muito interessante. Aqui também tem uma outra obra, também na mesma feira. Essa obra é muito interessante, é do Ingo Maurer. É um designer alemão, faleceu recente, um ano. E nós assistimos uma palestra dele lá. E essa luminária, ela tem uma representação, um significado, e de uma discussão que perpetuou, atravessou uma década na Europa, que era o fim das incandescentes. A proibição, né, os governos europeus proibindo a fabricação, dando um prazo para a indústria da iluminação, proibindo definitivamente a fabricação de lâmpada incandescente. Nesse momento a gente já vive já se concretizou. Já se concretizou, não né? se fabrica lá. As únicas lâmpadas incandescentes que ainda faz, mas está acabando também, é a lâmpada de geladeira incandescente, mas também já está com os dias contados. E aí aqui ele faz essa homenagem às lâmpadas incandescentes, transformando elas em anjinhos, né? Elas estão morrendo e indo para o céu. Mas por tudo que fizeram nas escadarias do cinema, no abajur dentro de um quarto, né? na sala de jantar, né? Por tudo que fizeram tudo pelo que ela século representa, XX, né, na sociedade. Vai morrer, merece para o céu. Para mim, essa é a mensagem.
E uma discussão também importante, né, para a Europa, fundamentalmente, dessa questão das lâmpadas incandescentes, é porque se fala muito de eficiência energética com o LED, mas o fato é que as lâmpadas incandescentes, principalmente no período do inverno, elas ajudam a aquecer o ambiente. Então, ao mesmo tempo que você ilumina, você aquece. Caso da Finlândia, Noruega, Suécia. E aí, em alguns casos, o LED ele não é mais eficiente, né, dentro das casas no período de inverno, porque ele só te dá luz, né? Você tem que gastar mais com o aquecimento, né? Tem que... Aquecedores. Então, também acabou tendo essa imposição mercadológica em que esse quesito de eficiência foi discutido entre os designers, entre os light designers, com a indústria da iluminação, mas que a gente não venceu, né? E aí a Ingo Mauer faz essa homenagem. E esse decreto europeu válido para a indústria da iluminação, para as fábricas de lâmpadas, né? Quem saiu ganhando, efetivamente, foram os LEDs, né? Porque a lâmpada incandescente proibida, né, de ser fabricada, hoje não se fabrica mais na Europa. Então, os LEDs, a indústria do LED floresce cada vez mais, avança, né? Aqui eu quero mostrar também, isso é o parlamento, né, alemão, e inclusive a Angela Merkel, né, perdeu as eleições, já cumprimentou o vencedor, já não é mais chanceler, né, da Alemanha. E esse é um projeto muito interessante, né, porque são células fotovoltaicas, né, nessa cúpula que está bem aqui, ó, nessa imagem de baixo, e pegam a luz do sol, né, convertem a energia solar em elétrica, e toda a iluminação interna desse parlamento é provida por essa cúpula com as células fotovoltaicas. Toda a iluminação artificial dos interiores vem dessa energia limpa, energia do sol. Um projeto muito interessante. Aqui também são projetos com essa mesma preocupação, né, de energia limpa, né? São edifícios, né, tanto dos Emirados Árabes, na Coreia, há todo um investimento, Coreia do Sul, todo investimento nas fachadas dos edifícios, né, na captura dessa luz do sol, para que toda a luz artificial lá de dentro, seja LED, seja fluorescente, o que seja, provenha, né, dessa energia limpa do sol. Aí de noite você tem esse resultado, né? Você não tem a Light, não tem a SEB, né? Você tem aí um fornecimento de energia que foi o que ocorreu na parte da manhã. Tem um detalhe, né, dessas escamas que são painéis fotovoltaicos que fazem o acabamento da fachada, né, do edifício, mas que ao mesmo tempo também fazem a captação e conversão disso em luz, né? E isso acaba dando para o edifício uma estética, um design monumental, né? Você não tem aquele edifício de concreto, nós vimos alguns edifícios de concreto iluminados. Agora nós estamos vendo aí um outro partido conceitual desses edifícios, né? Onde une-se aí o design e também a tecnologia, essas pele de vidro com essa função específica energética também. Isso aqui é uma torre de controle em Berlim, na Alemanha. Torre de aeroporto, né, de controle de aeronaves, né?
iluminados por LEDs. E aí você vê como essa utilização da luz nos monumentos, né, ela pode também ir para outros espaços, né, nesse caso até um tanto quanto funcional. E um espaço não convencional. Não convencional. Uma torre de controle de tráfego aéreo. Mas que consegue ser vista, né? Nada que impeça um de vocês de falar, vou ali no aeroporto fazer uma proposta e levar o seu desenho de iluminação. Isso também, né? Esse é lindo, né? Porque ele tira partido do lago ali que está no seu entorno, né? Então, também o partido da esfera, do cilindro, do donut, né? O reflexo. E aí o reflexo dele, então você acaba tendo quase que 8 ou 2 argolas conversando. E esse edifício é um espetáculo, né? É um presente da arquitetura, né? E da iluminação, obviamente, né? E eu quero apresentar também uma brincadeira que é muito recorrente na internet, né? Com a luz, seja ela a luz natural ou a luz artificial. Então, o que a gente está vendo aí que, da hora que a gente acorda, da hora que dorme, né, a presença desse vocabulário de luz, seja para entretenimento, né, montagens, brincadeiras, seja no aspecto funcional, seja a função estética, lúdica da iluminação também, linguagem cênica. E o quanto o olhar do espectador e das pessoas tem se modificado ao longo dessa história, da trajetória, ao ponto da gente ver essas inserções, né, do espectador na paisagem noturna, brincando, né? Isso é ótimo. Isso é. Que sacada boa, né? São coisas tão simples, né? Que a gente às vezes pensa, por que eu não pensei nisso antes? Isso aí é com ideia. querosene lá dentro, né? O mesmo princípio, né, do pavio. Que a gente viu ontem naquelas lâmpadas de argila. É o mesmo princípio da lâmpada a óleo, do lampião. Que pode ser usado em casamento. Essa composição também, né, da lua e desses postes. E aí o poste, de novo, fazendo o movimento, né, guiando o olhar, conduzindo o transeunte para o caminho que deve percorrer. E a gente sempre, quando pensa em monumento, está pensando sempre naquele objeto, aquela massa de concreto, né? De uma estátua, uma escultura, um edifício. E o que eu estou tentando aqui propor é esse olhar também, desde ontem, esse olhar simbólico, né? Olhar o espaço também como um monumento, né? Porque veja essa composição da luz dentro do espaço, né? Esse vazio e essa seta, esse direcionamento da luz como um monumento que vem para a retina dos nossos olhos também. Outra montagem divertida. Mais uma. Mais uma. E falar um pouco da cidade noturna na era digital, que é o video mapping. Jamile pode falar, já tem experiência também nessa área. Como funciona o video mapping? Nós já fizemos, né, alguns mappings na cidade, na Natal de Recife, em Palácio no Acre, São Paulo. O mapping como a palavra diz, né, um mapeamento
uma fachada, né, de um espaço arquitetural, em que você mapeia os pontos que você quer iluminar e, através de projeção, você faz a iluminação desenhada, pensada, com conteúdo, com movimento, integrando esses pontos da arquitetura à luz, né? Dando movimento, modificando até a visão, a noção espacial desse espaço, construindo outras formas dentro do espaço. O mapping nada mais é que o recorte essa máscara onde você quer iluminar a arquitetura, o monumento em si. E aí exige-se sempre, né, quanto mais contraste você tem, né, ou seja, essa coisa de a plateia muito escura e a fachada sendo com projeção de luz, tanto melhor, né? Mas o nível de dificuldade de se conseguir isso por conta da segurança das pessoas que estão ali observando, ela é bem alta, ela é bem difícil da gente, principalmente no Brasil, conseguir ter esses níveis altíssimos de contraste, que é ter a fachada absolutamente iluminada, fazendo o mapping, e o restante do entorno desse ambiente, desse espaço, está escuro, né, as pessoas. Então, para que não tenha muita roubo, etc. Aqui eu queria ver se conseguia mostrar um vídeo. Será que é possível mostrar na tela compartilhada? Possível. Será que dá para ver, né? Sim, é possível sim, meu querido. Só Vocês precisa estão... olhar na... Apareceu para vocês aí o Apareceu. vídeo? Solta ele para a gente ver se o áudio está chegando. Tá. Então, o que é aqui a proposta? Né? Para a gente encerrar, né? Porque agora a gente vai abrir para a discussão, porque olha onde... Né? Isso aí é uma fachada em Paris, né? E olha como foi pensada vamos chamar de intervenção, né? Se fala muito de intervenção urbana, né, de diversas formas, inclusive com a iluminação, né? É uma intervenção lumínica, né? Efêmera, lúdica, vamos ver. Mas que também você coloca o espectador como participante ativo desse projeto de iluminação. Como se você não tem ele, não faz sentido. O projeto não acontece. Você precisa das pessoas interagindo para que ele ocorra. Então, bem moderno, né? Bastante atual, né, do que a gente vem discutindo em termos não só de tecnologia, mas de contato com as pessoas e as pessoas interagindo e fazendo parte do processo de criação como um todo. E a luz fazendo esse elo, né, entre o edifício, a cidade e a sua população, né, criando esse momento de relacionamento da população com a sua cidade. O que vocês acham? Não sei se vocês já viram, conhecem. O áudio não está chegando para a gente. O áudio não? Não, isso é porque você vai precisar entrar aqui no share screen. Como que faz? Embaixo da sua barrinha aqui tem, dentro do Zoom, tem o share screen, né? Aí você precisa ir de vez sharing options. Deixa eu ver aqui se é no mais. Compartilhar som do computador, será? Isso. Pedir para compartilhar o som do computador. Vamos ver se vai. Agora chegou.
Obrigado pela aula. Aprendi uma coisa hoje. E aí você vê que as pessoas, de certa forma, não se importaram, né, de pedalar. Tá ouvindo o áudio agora do Jamil também? Tá, o de você está chegando também. Tá. Fala, João. Não, aí ele mostra ali, né? Vocês perderam 2.000 calorias. Né? As pessoas pedalam para gerar energia, né? E vocês perderam 2.000 calorias, né? E é uma propaganda também de uma água mineral, né? Vendida para eles ali. Ou seja, às vezes a composição, né, dessa intervenção lumínica é muito inteligente, né? E o que é legal, né, que é essa coisa de que o objeto, o artefato está ali, ó. Mas, na verdade, se ninguém for mexer, se pedalar... ninguém mexer, quando começa a pedalar, o que vai disparar. Ó. Aí ela se dá conta... É espontâneo, né? É voluntário. Aí, como a gente tem essa coisa social, né, de que as pessoas vão fazendo também, né? Então, tem a sacada de ver o movimento, né, de luz, com as pessoas se movimentando. A água está ali, que é o marketing que eles querem fazer, promover, né? É divertido, é lúdico. Como o restante da cidade enxerga, né? Uma poluição lumínica aí, ó, como a gente pode ver, mas tem essa função também, né? De atrair as pessoas numa praça, né? De levar elas aí, gerar a comunicação, o comentário, né? As pessoas falam aí, que fala para outra, né? E gera todo esse movimento. Então, vamos ver aqui no nosso bate-papo. Temos perguntas. E eu queria propor para vocês, então, essas duas discussões, né? Da questão dos monumentos, né, históricos ficarem ou não acesos, né, a noite inteira, ou se a gente, quem concorda, quem pensa, né, que deveria existir um horário, né, o que vocês pensam a respeito dos monumentos e da cidade como toda acesa à noite. E também a questão dos monumentos serem iluminados aí, por RGB ou por MAP durante o ano todo, ou só em eventos festivos, né? O que vocês acham que essa é a atual discussão europeia, né? Também, só para abrir já para vocês
falarem, né? Nos Estados Unidos, até hoje, tem muitas cidades, eles preservam a parte residencial, né? Então, a iluminação das ruas residenciais, elas existem só nas esquinas como ponto de referência, que é uma questão, inclusive, histórica, quando começam as cidades a serem iluminadas. Começam sempre nas esquinas. Elas começam sempre nas esquinas, e aí os Estados Unidos mantêm isso até hoje. Muitos bairros residenciais. Nós fomos em San Diego, chegamos 5 da tarde, saímos de lá 9h30 da noite, a rua inteira estava escura, tinha só um poste lá na esquina. Depois eu perguntei para a moradora, né? E eles falaram que é assim. Lá em Los Angeles também, né, San Diego, fica tudo escuro depois de 9 horas da noite, nas ruas residenciais. É muito interessante isso também. Mas estamos abertos para a discussão, para e aí, debates. nos espaços que são sociais, então, essa luz urbana existe, e nos espaços residenciais, para que as pessoas tenham, deixe a noite acontecer, né, como a gente mencionou ontem, é escuro, e aí as casas, as pessoas que moram têm as suas luzes nas casas, e elas têm o direito ali de escolher se elas querem a rua iluminada ou não, né? E as próprias associações, os moradores entre si, acabam tendo algumas convenções bem legais, que assim, depois das 10, todo mundo desliga, né? E eles gostam muito de dormir com a luz natural, ver as estrelas, acordar com a luz natural. Então, deixar a noite mesmo acontecer e reduzir também esse caráter do skylight, né, da poluição lumínica, como a gente viu naquele mapa ontem da NASA, né, que a cidade, esse poderio econômico aparece, né, como luz no mapa, mas também demonstra o quanto a gente está poluindo o céu, né, o quanto essa luz está vazando. Boa tarde, professores. Posso começar com as perguntas? Pois não, boa tarde, Bebé. Boa tarde, Bebé. Então, na verdade, pergunta não, eu queria a opinião de vocês, né? Que sobre o primeiro tema que a gente falou sobre iluminação em espaços públicos, eu queria a opinião de vocês. O Teatro Nacional, tudo bem que está fechado desde 2014, né? Ridículo isso. Mas, enquanto aberto, quando eu tive a oportunidade de fazer alguns espetáculos lá, eu achava a fachada, a iluminação de fora muito pobre, sabe? Para o Teatro Nacional, né, no centro do país, eu achava aquilo muito pobre, né? Como a Catedral também, eu achava que tinha que ser uma coisa mais lúdica, mais cênica. O que vocês acham desses dois espaços, assim, na opinião de vocês, como seria a melhor forma de tratar? Já que o Teatro Nacional está abandonado, mas suponhamos, né? Vamos sonhar que ele funcionasse perfeitamente como antigamente. Desculpa, não é uma fachada pobre, do ponto de vista isso, em termos de iluminação, para um monumento no centro da capital, como a Catedral também, eu acho. Ali, todo o eixo monumental, né, considerando as importâncias, né, que cada espaço desses tem e os significados que eles têm dentro da cidade, né? Então, o Teatro Nacional, como representação da cultura brasiliense e da cultura em si, né, falando do Distrito Federal, de capital, sim, ele merecia ter um projeto cênico mesmo, né, representando e contando a história dele. Aí o projeto pode ter vários vieses, né, desde que ele representasse, através da luz e dos seus significados, a cultura local, né? A história que ele está contando. Eu acho que o Dedé foi muito generoso falando da luz da fachada do Teatro Nacional. Muito generoso, porque ali nem tem luz à noite. Aquilo ali não... Ali é só a luz do poste. Aquilo né? não existe.
O né? poste Aquilo ali, que... a minha opinião, é o descaso completo. Essa que é a minha opinião. Aquilo representa o descaso completo. Aquilo, como a sua preocupação, Dedé, e o que a Jamile coloca, sobretudo por ser o centro, né? Estar no centro da cidade, também por ser uma representação central da arte, onde ali você tem espetáculos de dança, você tem espetáculos de música popular, você tem espetáculos de música, orquestra sinfônica. Poxa, esse lado de fora, essa fachada, esse monumento, ele não devia estar apagado, ele está neutralizado, ele está ali como se não existisse. De dia, ele é alguma coisa, você passa ali, você vê que tem um volume ali. Agora, de noite, ele não é nada. Ele é a resposta do descaso, né? Eu só vejo dessa maneira. Merecia, sim, uma iluminação de altíssimo nível, de uma baita categoria artística naquele edifício. Lamentavelmente, mesmo enquanto funcionava, já era pífia aquela iluminação. A igreja, ao contrário, ela tem uma iluminação dos anos 70, do Peter Gasper, mas recentemente, em 2012, salvo engano, ou 14, eu fui chamada para fazer o projeto de iluminação, o novo, da catedral, e acreditem se quiser, ele não ocorreu pela discussão de que o padre não quer pagar a conta de luz e o GDF também não quer assumir essa conta. Nem o governo, nem então, a igreja. Então, todo o problema, na verdade, está na conta de luz que o padre se nega a pagar e, portanto, a catedral não tem iluminação externa, porque o padre diz que não paga a luz, não importa o valor, né? Porque nunca foi mencionado que nem é tanto assim hoje com LED. E não só a catedral, né, Dedé? Ali do lado, na entrada da catedral, tem os 4 evangelistas, né? Então, São João, São Marcos, difíceis de Mateus, iluminar, São porque estão em Lucas. bronze escuro. Então, naquele bronze escuro ali, quase que não é nada, só existe de dia, né? E outros elementos também esculturais que estão ali no breu, né? E aí, no caso de Brasília, seria importante mesmo, até como capital e como cartão postal, que você tivesse esses edifícios simbólicos, né, em que você tem a simbologia arte e religião. Arte e religião. Você tem os ministérios como política e administração, que também hoje estão pessimamente iluminados, porque foram originalmente iluminados nos anos 70, mas as árvores cresceram, as árvores tomaram uma dimensão que o posicionamento desses refletores, que inclusive são muito antigos, né, são de as árvores abafam. Vapor de sódio, já nem alcança mais, não tem mais potência. E as árvores fazem sombra, e Eu acho que vocês caíram, ou fui eu? Então, vamos dar uns minutinhos, eu acho que eles tiveram algum problema com a internet. Só um instante.
Ó. Estão de volta? Estão de volta. Desculpa Olha. aí, desculpa aí. Que sufoco. Sem problemas. Assim, desde que a gente começou as atividades online, a gente está sujeito a algumas situações, né? Fiquem tranquilos que é totalmente compreensível. Vou aproveitar que estou nesse intervalo, porque o Hugo Cortez perguntou quem... Você relembrar o nome da pessoa que fez a iluminação do Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi José o Miguel. José Canosa Miguel. Ele é um arquiteto. Deve estar aí com seus 75 anos atualmente. Também é projeto dele todo o aterro do Flamengo. Aquela orla ali da Avenida Atlântica de Copacabana, José Canosa Miguel. A gente estava num caminho muito interessante. Inclusive, a gente tem que aproveitar que acho que a gente tem visto aí que a Secretaria de Turismo do DF tem feito um trabalho interessante de apoio, né? Não só para esse projeto, mas alguns projetos culturais têm optado em estar na Secretaria de Turismo. Algumas correntes de discussão de economia criativa que têm levado também para o caminho do turismo, né? Olha, a gente pensa que Brasília é um ótimo lugar, né? Assim, para ser iluminada, né? Sim, Brasília é uma referência turística, histórica e faz parte, né, do patrimônio histórico da Unicef. Então, você pensa que... Mas tem uma coisa que vocês precisam saber, que a gente vivenciou em cidades espanholas. Existe turismo noturno. Então, tem um ônibus que vai nos hotéis recolhendo as pessoas ficam na frente do hotel e passa recolhendo, num ônibus de 2 andares, que é para turista mesmo. Né? O andar de cima é como se fosse um terraço, fica a céu aberto, e quem está do lado de baixo está dentro do ônibus. E o turismo é para ver fachadas iluminadas e monumentos iluminados. É fantástico isso. É o turismo noturno das cidades. Aí o pós-doc do Farley foi isso. Ele fez um mapeamento dos monumentos de dia e à noite, né? E que que tem perfil e potencial para serem iluminados e visitados à noite. E movimentar a economia. Não só a economia criativa, né? Mas você movimentar o pequeno comércio também. Porque você pode descer do ônibus, fazer foto, comer um cachorro-quente, tomar um café, o ônibus espera, e depois sobe e vai para outro monumento, para outra praça, para uma fachada de um edifício. Isso... É dessa maneira, né? Eu também penso assim, a Esplanada, muitos turistas pensam em visitar durante a noite porque é um centro administrativo, então ele pensa em estacionamento, funcionário. Então tinha que ter esse atrativo de conhecer a Esplanada durante a noite também, se tivesse uma iluminação chamativa. E tem uma história engraçada que eu vou contar para vocês, que foi no ano passado, estava tendo um movimento que era não sei o que vermelho. Acho que era Outubro Vermelho, Setembro Vermelho, que eles pegam e colocam naquela iluminação dos ministérios uma lâmpada vermelha, né? E era gelatina que eles colocam. Eu estava passando a noite por celofane. Eu passei por um deles, né? E aí o último ministério estava metade vermelho e metade jogaram âmbar. Eu acho que tinha acabado o papel. Eles falaram assim, não, joga isso aqui mesmo, está valendo. Eu passei, eu falei, cara, que displicência com isso. Eu tinha o vermelho e o âmbar, só porque era o último ministério. Falou, não, acabou a folha, não vamos comprar o celofane, não, e vamos fazer isso. Então, assim, rola um descaso muito grande nessa parte de iluminação desse espaço, né, cara? Sim. Ridículo. É que, infelizmente, tem muitas questões políticas ali envolvidas, né? Tem muito jogo político com a SEB mesmo. Falta de visão também. E muita briga de... A conta é da presidência ou a conta é do GDF? E nessa briga de quem que paga a conta... Ainda tem negócio das cores. Não, essa cor não, porque é do partido tal. Não pode usar essa cor porque é do partido outro partido. Né? Está fazendo propaganda do partido. É uma loucura. É um negócio de louco. É bem difícil. Em defesa dessa Brasília, que eu acredito que é uma jovem, acho que Brasília é uma jovem,
em defesa dela, eu acredito que a gente tem tempo, né, para construir essa história. Com certeza. Saber que a gente Tem. está no caminho, eu acho que hoje esse tipo de iniciativa também, né, esse tipo de diálogo, né, despertar, isso tem que ser popularizado, né, despertar que uma boa iluminação, ela é para o turismo, mas ela é para fortalecer também que as pessoas vão para os lugares, né? Um lugar tão Sim. legal, né? Que, assim, que a própria cidade às vezes não usufrui, né? E Ali eu, a torre de TV agora teve um projeto com chafariz e de fato a ocupação da população tem sido maior, né, durante a noite e tem sido um belíssimo espaço para se passear, se estar, de convivência, né? Essa questão da segurança, a gente apresentou um projeto do curso de pós-graduação em iluminação que eu coordeno para as 16 passagens subterrâneas que tem Embaixo do chão. no plano piloto, né, embaixo do chão, onde cada artista, cada light designer faria uma proposta de luz para cada uma dessas passagens, né, de forma até bastante artística mesmo, e tem muito o problema da depredação e do roubo de artefatos. A gente de fio. eu fiz as 16 pontes de Recife e eu apostei na população de que eles não iam roubar se eles se apropriassem da luz, né? Se eles gostassem do projeto. E isso também foi uma verdade, né? A gente teve essa experiência em Rio Branco e em Recife, de que as pessoas, quando o projeto está ali executado e oferece essa segurança, oferece esse bem-estar, oferece esse espaço de encontro e de passeio, ele depreda menos, né? É possível ocorrer? A gente tem alguns recursos hoje na iluminação para que não seja furtado, né? Sistemas de luminárias com antifurto para esses espaços externos, temos, mas, de fato, exige-se também um pouco da população, né? A Ponte Estanhada é esse caso em que aquelas fotos que nós vimos ali, desde que ela foi inaugurada, ela já sofreu mais de 400 furtos, não só em cabeamento, como nos projetores que trocam as cores, né, o RGB. E mesmo com o antifurto também, né? Então, isso também precisa ser discutido com a população, né? Quando se desenvolve o projeto, quando o lighting designer está fazendo, para que não ocorra, né? Em Recife, no primeiro Natal, eu fiz as sombrinhas de cabeça para baixo nas árvores da Agamenon Magalhães, que é uma rua gigante, que tem um córrego que passa no meio, e são 486 árvores. Então, nós fizemos, ela tem 8 quilômetros de extensão, ela atravessa a cidade inteira, é a rua principal em termos de tráfego, né, de tráfego noturno com os trabalhadores. E num determinado trecho, que é o trecho do Derby, tem uma favela. E esse trecho a gente iluminava, a gente ia com os caminhões MUX, porque tem todo também dentro dos projetos de iluminação noturna, você tem toda uma logística inversa de trabalho, né, por conta do trânsito, não parar, a rua que é impedida, né, de transitar enquanto está se montando e tal. Então, a gente montava à noite e quando chegava no dia seguinte, aquele trecho ali não tinha mais os cordões de LED que faziam as sombrinhas assim, né, penduradas.
E aí a gente começou a descobrir que tinha uns moleques que vendiam esses cordões de LED e as estrobos, eram umas estrobozinhas pequenas, estavam vendendo naquelas bandejas, eles chamam de tabuleiros, vendendo de manhã. Então a gente instalava à noite, eles roubavam e vendiam pela manhã, né? Aí eu propus, então, que a prefeitura fizesse um encontro comigo na comunidade, né? Eles tinham lá um espaço da comunidade, que era um pouco igreja, assim, enfim. E aí a gente tinha, assim, ainda, nós tínhamos, eu acho que umas 100 e poucas na época, umas 150 árvores a serem montadas, né? Demorava-se muito para fazer. E aí eu fui lá, conversei, a gente fez todo um trabalho, né? De intenções, sem acusar, sem nada com eles. E acabou que eu recrutei os meninos que roubavam as lâmpadas, porque afinal de contas você tem que subir numa árvore e retirar toda essa ligação, né? E não é um trabalho. Se a gente fazer isso com um engenheiro, caminhão-muque, cabo de segurança, fala, gente, como que o moleque sobe e tira tão rápido, né? E aí eu propus, então, e acabou que os moleques que roubavam se apresentaram e a gente pagou para eles instalarem os cordões de LED para a gente. E foi muito mais rápido e foi muito mais legal. E nos anos seguintes, daí também a gente usou essa mão de obra local e criou, né, uma questão social. A gente integrou uma comunidade ali, né? A gente, inclusive, eles fiscalizavam os moleques das outras regiões para não roubar, né? Então, assim, foi um processo bonito ao final, né? Então, são coisas que a gente acaba também na iluminação pública, na iluminação urbana e nos projetos aprendendo, né? A gente convive muito com os bêbados, os sem-tetos, né? Eles nos acompanham durante as montagens à noite, eles dão olhares interessantíssimos para a gente, daquela luz que a gente está fazendo, né? Salvador, também a gente passou por uma experiência muito bonita, assim, com o Carnaval de Salvador, fazendo trio elétrico, né? Mas também passa por questões políticas ali de Salvador, que estamos gravando e não se pode contar, mas o trecho Barra-Ondina é um trecho bastante crítico, né, que de questões políticas com os postes que não são possíveis de mudar, porque tem essas questões de governo e prefeitura, né? Fechado. Tem mais alguma pergunta? Alguém que queira? Eu acho que Por mim está tudo bem. caminhando para o fim, né? Satisfeito. Muito precioso. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom esse período ontem, hoje, e parabenizar o LabFaz por essa rica troca de experiências, informações, por esse projeto maravilhoso que vocês estão promovendo. Espero que a gente tenha alcançado, né, o objetivo proposto, que vocês tenham gostado, né, desse conhecimento aí que a gente trouxe para compartilhar com vocês, né? Ficamos abertos, o Instituto Jamile Thormann fica sempre à disposição de vocês, a gente está lá nas redes sociais, né? @Jamile Thormann, podem trazer sempre que quiserem, né? Os questionamentos, as propostas, os projetos de vocês para a gente divulgar também, né? Que eu acho que a promoção da cultura da iluminação, ela faz parte da missão e dos valores do Instituto Jamile Thormann.
e a disseminação do conhecimento também, porque temos, né, esse viés da educação dentro do Instituto, e agradecer, né, a vocês e dizer que nós somos, de fato, como pioneiros, né, nessa área em que nós estamos responsáveis por criar essa percepção de olhar da sociedade, né? Então, é através dos nossos olhos que a gente vai ser capaz de criar, de projetar, de iluminar e trazer essa consciência de luz, essa cultura de luz para o nosso público. Todos os aspectos que se envolvem, os simbólicos, culturais, tecnológicos, sociais, né? E está sempre prestando atenção nessas questões, né? A gente está sempre olhando para todos esses significados, essas questões, né? Técnicas sociais, culturais, e sempre dialogando, né, com a cidade a partir das necessidades também que a cidade nos oferece, nos propõe, mas que não nos impeça de que nós possamos propor também, né? Como diz Steve Jobs, crie a necessidade, né? E venda. No caso daquela torre de controle de tráfego aéreo de aeroporto, virou um monumento em Berlim. Não era necessária, né? Mas no fim virou algo fundamental. Dizer também para vocês como argumento em que a iluminação ela pode e em geral ela consegue agregar valor ao espaço onde ela está iluminando e o que ela está iluminando. Ela gera economia, ela gera riquezas, né? Quando nós fizemos o primeiro Natal de Recife, a verba era de 4 milhões e o orçamento todo de 4 milhões, e não existia um turismo de Recife, assim, os hotéis tinham 86%, 72% de lotação. E a partir do nosso Natal, como é o caso que acontece em Gramado também, né? O turismo ficou com 100% de lotação nos anos seguintes, e eles saíram, a prefeitura, de um faturamento de 4 milhões para 42 milhões no ano seguinte, graças ao nosso projeto de iluminação. Daí eu até descobri que eu tinha cobrado barato. Mas, enfim... isso é legal, né, da gente, como projetista, às vezes mostrar também para o nosso contratante, né, o potencial que a luz pode oferecer para gerar a economia local e movimentar, né, os trabalhadores locais da sua região. Mais uma vez, muito obrigado e possamos nos rever em breve. Isso, até Obrigado breve. pela oportunidade, foi muito bom. Agradeço a todos. Valeu, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Gostei muito. Parabéns. Muito obrigado.